pronúncia do francês pode te salvar ou te atrapalhar em uma viagem. Hoje nós vamos descobrir como falar que nem um nativo. Será que isso é possível mesmo? E exatamente como é que você deve pronunciar os nomes mais famosos dos lugares na França. Então, se você tem uma viagem para a França, ou se você sonha em falar francês, ou se você ama essa língua e essa cultura, você está no lugar certo. Bienvenue à notre vidéo. Aliás, fica aqui até o final, porque no final eu ainda vou te dar um checklist da pronúncia perfeita em francês. C'est parti! Você já imaginou chegar na França, falar os nomes dos lugares que você sempre sonhou conhecer e ninguém consegue entender aonde você quer chegar? Pois é, isso é um risco real, sabe por quê? Porque os franceses reconhecem menos sons do que os brasileiros. Então, às vezes, você tá com a sensação de que você tá falando muito parecido com como deve ser e eles simplesmente não entendem. É por isso que essa aula vai ser tão importante. A gente vai começar com os 5 lugares mais famosos da França. Depois, a gente vai para alguns lugares um pouco mais desconhecidos. E no final, é claro, dicas para você treinar a sua pronúncia em francês. C'est parti? Como eu disse que a gente ia começar com lugares famosos, a gente não poderia começar com outro lugar que não o museu mais conhecido do mundo, que é o... Pois é, muitos brasileiros vão falar Louvre, Louvre. E eu sei que parece muito parecido, tá? Mas aqui a gente tem algumas questões de pronúncia que vale a pena a gente reiterar. Primeiro, que a gente fala musée, musée, não é museu, é musée. Musée du Louvre. Eu gosto do nome desse museu assim completo para você treinar a diferença entre o som U e U. Musée du Louvre. Musée du Louvre. Então a gente tem 2 vezes um som que eu chamo de assoprar a vela. Imagina que isso aqui é uma velinha e que você queira assoprar. Então você vai fazer musée du. Sempre que o U estiver sozinho em francês, a gente vai fazer esse biquinho. Você não precisa exagerar, por isso que eu gosto da ideia de assoprar a vela, porque isso te mostra que é algo que você já sabe fazer. Então, outra forma é você colocar a mão, porque aí você vai sentir um arzinho chegando na sua mão. Musée du. E aí, o outro som, O com U, em francês sempre vai ter som de U igual ao português. Musée du Louvre. Louvre. E aí a gente tem a parte mais desafiadora dessa palavra, que é o VRE. O E do final a gente esquece. Os franceses fazem isso, cortam as palavras no meio. E aí a gente tem vr. A gente tem um som frontal com um som gutural. Gutural é o som do R, lá na garganta. Vr. Você pode, para treinar, fazer uma pequena pausa. Musée du Louvre. Vr. E à medida que você for treinando, esse R vai sair cada vez mais suave, sem que você se arranhe, sem que você se machuque. C'est parti? Então vamos ao próximo lugar. Esse aqui eu escuto muito brasileiro errar. As pessoas falam mais ou menos assim: Champs-Élysées, Champs-Élysées, Champs. A questão é que vocês querem falar esse P, mas não dá para você falar esse P. Esse P é mudo. Champs-Élysées, Champs-Élysées. E Elisa, por que esse S a gente fala assim em geral, o S no final das palavras a gente não fala em francês? Porque aqui a gente vai fazer a liaison. Tá vendo esse desenhinho, esse trema, esse tracinho que tem entre as 2 palavras? Isso mostra que eu preciso grudá-las. Então, Champs-Élysées. Fala como se fosse uma coisa só. Les Champs-Élysées, que é a avenida mais chique do mundo. Les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées. Champs-Élysées. E aí, conseguiu pronunciar? Esse aqui você nunca mais vai esquecer, porque vai lembrar de mim, né? Elisa, Élysée. Pois é, os Campos Elíseos, Champs-Élysées. O próximo é fora de Paris. E eu vejo também muita gente falar errado. Bom, como é que você diz? Mont Saint-Michel. Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel. Repara que aqui, M-O-N-T, significa um monte, uma montanha. E sempre que você encontrar isso em uma palavra, dentro da palavra, ou assim separadinho como a gente encontra aqui, esse T é mudo. É por isso que a gente fala Montréal e não Montréal. Você percebe? Ou então Montpellier, Montréal, Mont Saint-Michel. E aqui a gente tem que caprichar na pronúncia da palavra Saint. Saint tem que ter um sorrisão. Saint.
Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel. Très bien. Agora, voltando para Paris, a gente tem Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés. Quero que você repare em uma coisa. Os franceses são tidos como mal educados, meio fechados, não são? Pois você já reparou que para falar francês você vai precisar sorrir? Por exemplo, Saint-Germain-des-Prés. Você não pode falar Saint-Germain sem sorrir, sem mostrar os seus dentes. Não dá para falar Saint-Germain, Saint-Germain. E aí, às vezes, o erro é que você quer falar Saint-Germain-des-Prés, né? Então, aqui, Saint-Germain-des-Prés. O som AN, que aqui é escrito A-I-N ou A-I-N-T, o T não é falado, a gente tem que abrir esse sorriso, é o que eu chamo de sorriso amarelo. Repete comigo. Saint-Germain-des-Prés. Então, aqui o S de D e de Pré, a gente não fala. Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés. O apelido desse bairro é Saint-Germain, ou Saint-Germain-des-Prés. Très bien. Agora uma rua que eu achei linda, que eu tive a oportunidade de ir com o melhor marido do mundo, que é o meu, e eu não conhecia, uma rua bem diferente em Paris, que é a Rue Crémieux. Rue Crémieux. Lembrando que a palavra rue significa rua e que a pronúncia é muito parecida com o que a gente treinou lá no começo, com musée. Rue Crémieux. Crémieux. Então aqui o C e o R vão ser parecidos com o que a gente treinou no Museu do Louvre, Musée du Louvre, também Crémieux. Crémieux. E esse som E do final é um som que não existe em português. Para você fazê-lo, eu recomendo que você faça boca de O e que você deixe a sua língua encostar nos dentes de baixo. Crémieux. Crémieux. Fala devagar, dê um tempo de você treinar. Esse X do final, esquece. Rue Crémieux. Agora me conta aqui embaixo nos comentários se você teria vontade de descobrir essa rua em Paris. Aliás, aproveitando, você já viu que aqui você vai treinar a pronúncia e realmente falar francês como você sempre sonhou. Por isso, aproveita e já se inscreve aqui no meu canal, que daqui a pouco ainda vou te dar um presente, hein? Então, chegamos aqui aos principais lugares mais conhecidos, de alguma forma, menos a Rue Crémieux, mas eu quero falar um pouquinho de alguns lugares que são um pouco menos óbvios. O primeiro lugar é um que eu amo, os Campos de Lavanda de la Provence. Provence. Não é Provence, porque aí você estaria falando outra coisa. Provence, com um sorriso, e escrito com I, significa o interior da França. Agora, Provence, com esse som que eu chamo de batata quente, Provence, que você tem que abrir a boca verticalmente, é uma região da França onde a gente tem os campos de lavanda. La Provence. La Provence. Inclusive, você pode treinar um e outro. La Provence, la Provence. La Provence, la Provence. É porque a forma como você mexe a boca vai fazer a maior diferença na hora de você pronunciar e do som que vai sair. E depois a gente tem Bordeaux. Não é Bordeaux, é Bordeaux. Bordeaux. E-A-U em francês som de O. E o X você já sabe que a gente não fala. Bordeaux. E agora, o último, Strasbourg. Strasbourg. Aqui você vai esquecer o G. Strasbourg. E é cheio de R para você realmente brincar e falar se divertindo. Deixa eu te falar uma coisa. Essa tensão de que eu preciso conseguir fazer o R em francês, ela pode até estar te atrapalhando a conseguir fazer o R e a falar francês. Se você falar Strasbourg, todo mundo vai entender, tá? Tá tudo certo. Mas eu quero que você se desafie, porque eu tenho certeza que você consegue. Strasbourg. E o G você esquece. Então, O com o som de U, como no Musée du Louvre. Strasbourg. E aí, para você treinar esse R, você vai separá-lo com uma pequena respiração. Strasbourg. E aos poucos você vai acelerando. Super! Agora eu tenho um desafio para você. Eu vou falar vários nomes de lugares e eu quero que você tente pronunciar e depois confira se você falou certo. E antes de mais nada, já vou te ensinar a frase que você vai escrever aqui. Você vai escrever c'était facile, se você achou fácil, ou c'était difficile, se você achou difícil. Bom, vamos lá. Algumas você já viu. Então, primeira. Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés. Deuxième. Champs-Élysées. Champs-Élysées. Mont Saint-Michel. Mont Saint-Michel.
Saint-Cirque-la-Popie. Saint-Cirque-la-Popie. L'Occitanie. L'Occitanie. Quase que nem a marca, hein? Recrémieux. Recrémieux. Béziers. Béziers. Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Châteauneuf-du-Pape. Châteauneuf-du-Pape. Aqui é cara de vômito no final. Châteauneuf, neuf. Châteauneuf-du-Pape. Colmar. Colmar. Giverny. Giverny. Plumanac. Plumanac. Essa é típica bretonne, que é até um dialeto da França. Antibes. Antibes. Eu não poderia deixar fora a Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Não é Torre Eiffel, é Tour Eiffel. Tour Eiffel. Bom, c'était facile ou c'était difficile? E só um último adendo. Falar como um nativo, você talvez nunca fale, mas porque você não precisa falar. O importante é que você consiga se comunicar e que você consiga fazer os sons do francês usando o português a seu favor. Então, não esquece de baixar o material que eu preparei especialmente para você de presente. E se você quiser ir mais longe com o francês, aproveita e se inscreve também no meu próximo evento de ativação do francês. Agora que eu já falei tudo isso, bisous et c'est parti!